Indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, e agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura que voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Presta atenção aqui no pastor. Aqui para mim. O leproso, um dos leprosos, eles voltam para agradecer a quem? A Deus, para agradecer ao Senhor Jesus. E a atitude daquele homem chamou a atenção do Senhor Jesus. Olha aqui para mim. O início foi com 10 leprosos, mas somente um tomou uma atitude de vir até o Jesus, até o Senhor Jesus. E a atitude daquele estrangeiro, daquele samaritano, chamou a atenção do nosso Deus. Presta atenção numa coisa: esses homens, esses 10 homens, eles moravam juntos, eles viviam juntos. Não sei se você já ouviu falar de uma passagem bíblica que fala assim: o vale da sombra da morte. Quem já viu essa passagem? Está lá no Salmo 23, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então a Bíblia fala do vale da sombra da morte. Pastor Jonathan, o que é esse vale da sombra da morte? É um lugar, humanamente falando, que não tem volta. E a colônia dos leprosos, a vila dos leprosos, como era chamado antigamente, era considerado o vale da sombra da morte. Por que, pastor? Porque naquele tempo, quando era descoberto a lepra no corpo da pessoa, ela tinha que sair do meio da família, ela tinha que sair do meio da sociedade, abandonar tudo que tinha e ir para esse lugar chamado colônia dos leprosos, ou vila dos leprosos. E lá, essa pessoa tinha que viver até o último fôlego de quê? De vida. Por que isso? Porque era considerado um vale da sombra da morte, pastor. Porque era um caminho sem o quê? Humanamente falando, era um caminho sem o quê? Sem volta. A pessoa, ela ia para essa vila, ela ia para esse lugar, e lá ela não tinha mais nenhuma expectativa de cura. Ela ia para lá para esperar o seu último fôlego de quê? De vida. Então, a pessoa que ia para esse lugar, ela não tinha mais nenhuma expectativa que ela ia voltar a ver a sua família, que ela ia voltar a ver as pessoas. Então, era um caminho considerado um caminho sem volta. Por isso que era dado o nome Vale da Sombra da Morte. Então, esses 10 leprosos, eles sofreram, eles passaram por essa situação juntos. Presta atenção aqui no pastor. 10 homens andavam juntos, mas um só tinha uma mente completamente diferente dos outros. Olha só, 10 leprosos andavam o quê? Juntos, mas um deles tinha uma mentalidade completamente diferente dos outros. Para você ter ideia, a única coisa que esse samaritano ele tinha de igual aos outros era a lepra. A única coisa que ele tinha de igual aos outros que estavam ali naquele meio era o quê? A lepra. Mas a mentalidade dele, o pensamento dele era completamente o quê? Diferente. Para você ter ideia, olha aqui, pastor, nem todo mundo que está aqui tem a mentalidade o quê? Igual. Tem um pensamento igual. Tem gente aqui que essa reunião vai ser mais uma que vai passar na vida dela. Essa reunião para ele e para ela, tanto fez como tanto. Mas tem gente aqui que está sentada aqui nessa cadeira, que essa reunião vai ser a reunião da vida dela. Vai ser a reunião que Deus vai mudar a história da vida dele. Vai mudar a história da vida dela. E eu pergunto para você, essa reunião vai ser mais uma que vai passar na tua vida? Ou vai ser a reunião que vai ficar marcada na história da sua vida? Você vê, entre 10 leprosos, um fez a diferença.
Entre 10 leprosos, um chamou a atenção de quem? Um chamou a atenção de Deus. Um chamou a atenção do Senhor Jesus. Olha aqui para mim. É muito mais fácil andar com pessoas que passam pela mesma dor do que você está passando. É muito fácil conversar, aprender a conviver, se relacionar com uma pessoa que ela passa pela mesma situação que você está passando, pela mesma dor que você está passando. Quer ver uma coisa? Um chega na hora para o outro e fala assim: fulano, eu acabei de me separar, fulano. Eu não dou sorte no amor não, fui traído, fui decepcionado na minha vida sentimental, eu sou infeliz na minha vida sentimental. Aí a outra pessoa chega: você mesmo? Eu também acabei de me separar, eu também acabei de me divorciar, eu também fui traído, eu também passei pela mesma coisa que você passou. Você vê, o sofrimento deles acaba causando o quê? Uma conexão. Porque é muito fácil ter um relacionamento com uma pessoa que está sofrendo a mesma o quê? Ter uma amizade com uma pessoa que está sofrendo da mesma o quê? Da mesma dor. Tem gente que chega para mim e fala assim: rapaz, eu não aguento mais, eu estou sofrendo de diabetes. Aí a outra pessoa: eu também sou diabético, tem vezes que eu estou assim, é mesmo, eu também estou assim mesmo. Eles conseguem se relacionar com tanta o quê? Facilidade. Eles conseguem encontrar uma conexão tão rápida, porque estão passando pelo mesmo o quê? Pelo mesmo sofrimento, porque estão passando pela mesma dor. Quem está entendendo, pastor? Então é muito fácil. Por quê que aqueles 10 leprosos tinham uma conexão boa? Por que aqueles 10 leprosos tiveram uma comunicação muito rápida? Porque eles sofriam da mesma doença. Porque eles sofriam do mesmo sofrimento. Eles tinham os mesmos problemas. Quem está entendendo, pastor? Tem pessoas que conseguem se relacionar com outras pessoas, com amizades, com colônias aí fora, com aldeias aí fora, numa rapidez, numa facilidade tão grande. Por quê, pastor? Porque tem o mesmo pensamento. Porque tem o quê? O mesmo quê? Pensamento. Consegue ter uma conexão tão rápida, consegue encontrar uma facilidade tão grande. Você quer ver uma coisa? Eu tinha pensamento antes de conhecer Jesus que eu tinha que conseguir um emprego. Eu digo o quê? Conseguir um emprego. E a minha família falava: rapaz, é emprego. Por quê? Porque eles tinham a mesma o quê? Mentalidade. Porque eu nasci naquela família, eu nasci naquela aldeia, eu tinha aquele mesmo pensamento. Então a gente conseguia ter o quê? Uma boa, né? Mas quando eu conheci Jesus, o bispo, eu cheguei para o bispo e falei assim: bispo, olha para mim, para eu conseguir um emprego, eu estou desempregado. O bispo falou assim: que emprego, rapaz? Você vai ser cabeça, você vai ser dono do seu próprio negócio. Quer dizer, eu já mudei o quê? Eu já mudei o quê? De visão. Porque eles tinham, a aldeia que eu fui criado tinha um pensamento o quê? Limitado, tinha um pensamento pequeno. Então, por eu ter sido criado naquele lugar, a minha mente também era o quê? Era pequena. Mas quando eu conheci o bispo, quando eu conheci a fé, quando eu conheci a igreja, e ele falou assim: emprego nada, rapaz, você vai ser dono do seu próprio negócio. A minha mentalidade o quê? Mudou. Olha, pastor, a tua mentalidade tem que mudar. Olha, pastor, tem gente aqui sentada aqui nessa cadeira que tem um potencial muito grande. Tem gente aqui, né, que está aqui sentada nessa cadeira que tem tudo para arrebentar. Tem gente aqui sentada nessa cadeira que tem tudo para dar certo. Tem gente aqui sentada nessa cadeira que tem tudo para dar grandes testemunhos. Mas por que não dá? Porque está na aldeia errada, está com amizades erradas, está com comunhão com pessoas erradas, pessoas que pensam pequeno e você vive uma vida pequena. Para você mudar de vida, você vai ter que abandonar essa aldeia, você vai ter que abandonar essa amizade, você vai ter que abandonar esse ciclo, porque Deus tem coisa muito maior para você. Você tem que começar a andar com pessoas que têm pensamentos grandes, pessoas que vão te levantar, pessoas que vão mostrar para você coisas que você nunca imaginou enxergar. Quem está entendendo, pastor? Eu tive que sair daquela aldeia, porque, pastor, se eu não saísse daquela aldeia, eu ia continuar até hoje empregado.
trabalhando para os outros, sendo humilhado pelos outros. Quem está entendendo, pastor? Chega. Está na hora de você pensar como os grandes. Está na hora de você ter amizades novas. Deus disse assim: eis que faço nova todas as coisas. E Deus quer trazer um novo para a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Tem gente que fala assim: a minha vida só vai mudar quando eu chegar lá em São Paulo. Oh Deus. Oh Deus. Tem gente que não está aguentando andar de pé, vai aguentar as pessoas que andam a cavalo. Vai conseguir seguir, acompanhar as pessoas que andam a cavalo. Se de pé não está conseguindo, imagina o que? A cavalo. Quem está entendendo, pastor? Lá a coisa é o que? É muito mais complicada do que você pensa. Ananias morou lá em São Paulo. Ananias, ela é fácil? Quem está entendendo, pastor? Eu posso contar um segredo? Posso contar? É muito mais fácil você vencer aqui do que em São Paulo. Que é isso? Escuta o que eu estou falando. É muito mais fácil você vencer aqui do que em São Paulo. Mas você vive numa aldeia, num ciclo de amizade com pessoas que dizem assim: para vencer tem que ir para São Paulo. Para vencer tem que trabalhar como empregado lá em São Paulo. Diga: está amarrado em nome de Jesus. Deus hoje quer tirar você dessa aldeia. Deus hoje quer te libertar desse pensamento. Deus hoje quer mudar a tua história. Glória a Deus. Olha aqui, pastor, é muito mais fácil andar com pessoas que passam pela mesma dor do que você está passando. Então é muito mais fácil andar com pessoas que pensam com o mesmo pensamento de quê? Pequeno, com o mesmo pensamento de derrota. Tem gente que fala assim: fulano, eu não estou aguentando mais, eu estou passando por uma luta tão grande. A pessoa chega para você fazer verdade: eu tenho até pena de você. Quem está entendendo, pastor? Coitado de você, né? É difícil mesmo. Quem está aí vai acontecer até coisa pior. Tem gente que é assim. E você fala assim: é mesmo, né? Eu mesmo tenho expectativa de nada. Tem gente que é assim, é derrota. É que nem uma certa igreja que eu passei, que uma membro dessa igreja, uma membro de uma outra igreja, chegou para mim e falou assim: pastor, me dê uma cesta básica. Eu falei: eu vou te dar. Pastor, me dê uma só. Não, eu queria que você me desse também para o meu pastor. Ela queria que eu desse também para quem? Para o pastor dela. Eu falei: o seu pastor? Ela é. Pastor, falar para o senhor, todo mundo lá na minha igreja está numa situação difícil. A maioria do povo precisa de cesta básica, precisa de ajuda. Precisa de ajuda. E por que isso? Porque era um ambiente, era um lugar, era um local de pessoas que só tinham o quê? Aquele pensamento que? Pequeno. Aquele pensamento pequeno. Aquele pensamento vago. Mas se ela saísse daquele lugar e fosse lá para aquela igreja lá que eu estava, a mente dela iria o quê? A vida dela iria o quê? Porque você é o que é o seu pastor. Se o teu pastor é derrotado, você é derrotado. Mas se o teu pastor é vencedor, você é vencedor. Você não tem nada na tua igreja. Ela precisava de cesta básica, porque o pastor dela precisava também. Porque o pastor dela pregava miséria. Mas aqui não, aqui é lugar de prosperidade. O apóstolo Valdemiro Santiago é mais que vencedor. E o pastor é mais que vencedor. E você também tem que ser mais que vencedor. Glória a Deus. Você não está num ambiente de derrota aqui não. Você está num ambiente aqui que a gente fala todo dia: tudo posso aquele que me fortalece. O impossível se torna possível. Tudo é possível aquele que crê. Você está numa igreja que te empurra. Você está numa igreja que te bota para cima. Glória a Deus. Teu pastor é pastor de monte. Agora de manhã, eu acabei de fechar agora um monte que eu vou semana que vem. Um monte bem alto. Por que, pastor? Porque é para o alto que Deus vai levar para ele, para coisas grandes, para bênçãos grandes. Glória a Deus. Olha o pastor, Jesus diz: vão se apresentar os sacerdotes. O sacerdote estava em Jerusalém. Jerusalém, para você ter ideia, era um lugar com muitas pessoas. Era um lugar com o quê? Você vê, quando Jesus, eles pedem a bênção para Jesus, Jesus fala o que para eles? Vão procurar o que? O sábio? Mas o sacerdote religioso que eles imaginavam, o sacerdote tradicional, ele estava em Jerusalém. Ele estava onde? Em Jerusalém. Esse sacerdote.
E Jerusalém era um lugar com muita o quê? Quem já foi na 25 de março aqui? Vocês já foram? É pouca gente lá, né? É o quê? Hã? É muita o quê? Muita gente. O leproso naquela época, ele não podia andar em ambiente coletivo, não podia andar em ambiente com pessoas. Ele tinha que estar naquela vila, ele tinha que estar naquele lugar reservado, porque ele era proibido de ter contato com as pessoas. Porque se eles entrassem em Jerusalém leproso, eles iriam morrer, iriam arrancar a cabeça dele, porque a lepra é uma doença que muito o que? Contagiosa. Quem está entendendo, pastor? Então Jesus chega para ele e fala assim, ó, vai procurar um sacerdote. E na mente dele se imagina, sacerdote só tem aonde? Jeru? Mas se eles não crescem, se eles continuassem leprosos, eles iriam o quê? Eles iriam morrer. Quem está entendendo, pastor? Olha aqui para mim. Porque somente o sacerdote podia declarar quem estava limpo da lepra. O único que podia testificar de fato, examinar que a pessoa estava limpa da lepra verdadeiramente, era quem? O sábio. E humanamente falando, eles achavam que o sacerdote só tinha onde? Em Jerusalém. Como é que eles iam em Jerusalém? Porque se vissem eles leprosos, eles iriam o quê? Eles iriam perder a própria o quê, igreja? A própria vida. Quem está entendendo, pastor? As pessoas tinham nojo de leproso. Leproso naquela época era discriminadíssimo. Olha aqui, pastor. Porque somente o sacerdote podia declarar que a pessoa estava limpa da lepra. Jesus vai quebrar esta colônia de crise. Você vai voltar a se apresentar ao sacerdote. Você vai voltar a andar nos grandes centros. Diga glória a Deus. Jesus naquele dia, ele quebrou aquela crise. Jesus naquele dia libertou aquele leproso daquela colônia de derrota, daquela colônia de doença, daquela colônia de miséria. Jesus fez aquele homem voltar a pisar nos pés de Jerusalém. Jesus fez aquele homem voltar de novo a ter comunhão com as pessoas. Jesus mudou a história da vida daquele homem naquele dia. Jesus vai mudar a história da tua vida nessa noite. Se prepara, levanta a tua mão direita, porque você vai colocar a planta dos pés em lugares que você nunca imaginou colocar. As tuas mãos irão possuir bênçãos que você nunca imaginou possuir. Deus vai mudar essa situação. Deus vai mudar esse quadro. Glória a Deus. Olha aqui, pastor. Vai lá em Lucas 17:13. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles foram o quê? Purificados. Presta atenção aqui, pastor. Você quer ouvir uma voz que vai te colocar dentro? Uma voz que vai o quê? Porque olha, pastor, vamos entrar agora na pele daqueles leprosos. Presta atenção aqui, pastor, para você entender. Jesus chega para eles e fala assim: eu procuro sacerdote. Na mente deles, o sacerdote só existia onde? Jerusalém. E se eles fossem, continuassem leprosos, seriam o quê? Mortos. Eu acredito que quando Jesus falou aquelas palavras, o coração deles o quê? Disparou, porque eles iam ter que sair da zona de conforto deles e tomar uma atitude que ia mudar a história da vida deles. Olha, pastor, sair da zona de conforto, muitas das vezes, faz nosso coração o quê? Disparar. Faz a gente ter medo. Mas a vida é um risco. A vida é o quê? Se a gente não arriscar, se a gente não tomar atitude, se a gente não botar as caras, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Todas as pessoas que são bem-sucedidas hoje na vida, elas arriscaram, elas tomaram atitude, elas agiram, e Deus mudou a história da vida delas. Diga agora a Deus. Então, sempre quando Deus nos chama, o nosso coração o quê? Porque dá medo, mas vai com medo mesmo, que até o que era para dar errado vai dar certo. Se Jesus chamou, até o que era para dar errado vai dar o quê? Vai dar certo. Olha, pastor, Deus nos desafia a sair do escuro. Deus está desafiando você hoje a sair do quê? O
quer sair do escuro. Os leprosos daquela época, eles amavam o escuro. Sabe por quê? Porque quando estavam no escuro, eles não enxergavam os furucos na pele. Eles não enxergavam as feridas aonde? Na pele. Eles só conseguiam enxergar a realidade do corpo dele quando a luz do sol que se abria. Tem gente que ama estar o quê? Na escuro. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Jesus hoje vai te levar para a luz. Jesus hoje vai mudar essa situação. Jesus hoje vai mudar essa história. Glória a Deus. Não se esconda mais no escuro. Você tem que ver como é que está a realidade da tua vida e vamos vencer junto. Pastor, eu estou endividado, essa dívida vai desaparecer. Pastor, eu estou desempregado. Você vai ser dono do seu próprio negócio. Eu não quero nem orar para você conseguir emprego, porque emprego para mim é derrota. Eu quero que você seja cabeça. Eu quero que você tenha carro, que você tenha gado, que você tenha terra. Eu quero que você coma o melhor dessa terra. Você está entendendo, pastor? Vem cá. Quem que tem gado aqui? Seu patrão. Quem compra carro aqui? Seu patrão. Quem aqui paga para filho que estudar em São Paulo, Estados Unidos, onde for? Seu patrão. Porque ele tem condição todo mês de dar o melhor para a família dele. Enquanto você está lá contando o quê? Moeda, uma vida apertada, tinha está amarrado em nome de Jesus. Está na hora de você dar o melhor para a tua família. Está na hora de acontecer coisa sobrenatural. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Crê em Deus, igreja. Crê em Deus. Deus vai mudar essa situação. Lucas, capítulo 17, versículo 14. Volta lá, olha o que diz. Ao vê-los, disse Jesus: ide e mostrai-nos o que? Ao sacerdote. Olha aqui, pastor. Só aconteceu, o milagre só aconteceu quando eles tomaram atitude e foram. Deus, ele vai te dar uma resposta nessa noite. Glória a Deus. E qual é a resposta, pastor? Enquanto você estiver parado, ele não vai fazer nada. Ele só vai agir quando você o quê? Avançar. Diga glória a Deus. Então você tem que fazer o quê? Ficar parado? Jesus falou o quê? Para eles ficarem parados? Jesus falou o quê para eles? Vão até o quê? O sacerdote. Olha, pastor, avança. Toma uma atitude. Ação na terra é ação aonde? No céu. Enquanto você fica aí parado, esperando o tempo passar, daqui a pouco você morre com o seu dom. Você morre e você não alcança nada. A vida passa rápido. Ontem você tinha 18 anos, olha qual a idade que você tem hoje. Ontem você morava na casa de sua mãe e seu pai, hoje você tem até neto. Quem está entendendo, pastor? A vida passa rápido. Toma uma atitude. Deus só mudou a história da vida daquele leproso, porque ele tomou o quê? Ele andou, ele partiu para cima. Então, olha, pastor, está na hora de você avançar. Diga glória a Deus. Fala assim para o teu irmão do lado: está na hora de você avançar. Está na hora de você avançar. Está na hora de você se mover. Glória a Deus. Olha aqui para mim. Deus vai desfazer colônias de crises da sua vida. Deus vai o quê? Desfazer colônias de quê? Você sabia que enquanto certas pessoas permanecerem na tua vida, você não consegue andar para frente? Quem sabia disso? Enquanto certas pessoas permanecerem na tua vida, você não vai crescer, você não vai avançar. Tem gente que é mandada para a nossa vida dá para onde? Olha, pastor, eu conheci um pastor, pense num menino que pregava, novo, 18, 19 anos de idade. Quando pegava o microfone, misericórdia. Quando o bispo botava o microfone nas mãos dele, misericórdia. As igrejas dele, o menino arrebentava. Só que ele pegou na hora e disse assim: está na hora de eu casar. Está na hora de quê? Eu casar. Ele foi casar. Só que ele, em vez de olhar para dentro do que a mulher, o quê? Por dentro, ele foi olhar para onde? Para o espelho. Porque a maior besteira que tem é você só olhar para o exterior da pessoa e não olhar para onde? Para o interior. Olhar só para o exterior é você pedir para ter problema lá na frente. Quem está entendendo, pastor? Tem que olhar também para aquilo que a pessoa é dentro de quem? De si. Quem está entendendo, pastor? Uma pessoa de caráter, uma pessoa fiel, uma pessoa que vai somar na tua vida, uma pessoa que vai fazer você crescer, que vai fazer você avançar, que vai te estimular para o crescimento. Só que ele casou com uma mulher e colocava ele para baixo, que destruiu o ministério dele. Você vê, uma pessoa que tinha tudo o que para uma pessoa que tinha tudo para ser um grande pastor,
Hoje é um derrotado. E por que isso? Porque casou com a mulher o quê? A mulher, em vez de somar, fez o quê? Diminuir. A mulher, em vez de levar ele para cima, levou ele para o fundo do poço. Quem está entendendo, pastor? Tem mulher que é uma bênção na vida do homem. Tem mulher que faz o homem crescer, faz o homem avançar. Mas tem mulher que leva o homem para o fundo do poço. Quem conhece gente assim? Hã? Quem conhece gente assim? Vamos falar a verdade. Tem mulher que só a mão de quem? Tem mulher que só a mão de Deus. Tem mulher que até para lavar um prato dá trabalho. Tem mulher que até para limpar uma casa dá trabalho. Tem mulher que não quer trabalhar, tem mulher que não quer nada. Aí eu pergunto, por que casou com aquele homem? Por que quis ser mãe de família? Não quer fazer o quê? Não quer progredir. Não tem uma palavra, não tem o quê? Uma palavra que diga assim, não, você deve vencer, filho. Vamos para cima, dá as mãos e para cima. Quem está entendendo, pastor? Só a mão de quem? O homem olha para a mulher está morta lá. É melhor para já abrir um buraco e vai enterrar. Quem está entendendo? Tem mulher que é assim. Quem está entendendo, pastor? Tem homem que é assim. Tem pessoa que entra na vida do outro e só faz o quê? Destruir. Tem amizade que é assim. Tem amizade que entra na nossa vida só para botar a gente para onde? Para baixo. Só para invejar. Só para sabotar a gente. Só para prejudicar a gente. Tem amizade que entra na nossa vida, que é o próprio diabo que mandou aquela amizade. Só para arruinar a nossa vida, só para destruir a nossa vida, só para acabar com a nossa vida. Diga para amarrar no nome de Jesus. Jesus só quer te libertar dessas amizades. Jesus só quer te libertar dessas pessoas que colocam para baixo. Jesus só quer te libertar dessas pessoas que têm pensamento pequeno. Jesus só quer mudar essa situação da tua história. Ele quer mudar a tua mente. Ele quer mudar a tua vida. Se você não te faz somar, manda embora. Se não faz você avançar, manda embora. Se é invejoso, está com maldade, manda embora. Eu só quero pessoas que me botam para frente. Eu só quero pessoas que pensam como eu penso, que pensam grande, que têm ideias. Eu não ando com pessoas derrotadas. O apóstolo fala direto com a gente que ele não gosta de gente que tenha dúvida. E gente de pensamento de derrota, é a pior coisa que tem. Você chega para a pessoa e fala assim, o que você acha? Eu acho que vai dar errado. Está amarrado. Está arrependido. Olha, pastor, eu não aceito. A pessoa chegar perto de mim e falar assim, pastor, acho que vai dar errado. E está vontade de pegar aquela pessoa e jogar para bem longe. Eu não gosto. Mesmo que tenha errado, chega para mim e diga, pastor, vai dar certo. Quem está entendendo, pastor? Porque no espiritual Deus traz na existência aquilo que não existe. Deus faz até o que era para dar errado, dá certo. Pelas palavras da pessoa, pela ação de fé da pessoa. Eu não gosto de andar com gente de pensamento negativo. Eu não gosto de andar com gente derrotada. A pessoa para andar comigo tem que ter o mesmo espírito que eu. Eu não gosto de ter amizade de gente derrotada, de gente fracassada. Pessoas para ter minha amizade tem que ser pessoas que somam na minha vida. Quem está entendendo, pastor? Chega de andar com um cara de derrotado aí. E sua vida só andando para trás, a idade chegando e você não tem porcaria de nada na vida. Está na hora de você crescer. Está na hora de você avançar. Deus é contigo. Diga glória a Deus. Você vê que tem homem que casa com mulher. E você sabe que a mulher é mais madura que o homem. Quem sabe disso? A mulher amadurece muito mais rápido que o homem. Sabe disso? Botar uma mulher de 18 anos de idade e um homem de 25 anos de idade, quem é mais maduro? Quem? Quem é mais maduro? A mulher. A mulher amadurece com o homem com 25 anos de idade, ele está jogando videogame na casa da mãe. Quem está entendendo, pastor? Ainda está lá, ainda não entendeu ainda que ele tem que pagar aluguel, que ele tem que pagar a conta, ele não entendeu ainda que ele já é o pai de quê? Que ele é o marido, mas está lá brincando, ele está com uma amizade, está na brincadeira ainda. Quem está entendendo, pastor? Ele ainda não entendeu que ele tem que amadurecer. Você vê que o homem para amadurecer, ele só começa a amadurecer a partir dos 30 anos de idade. Quem sabia disso? O homem, para começar a amadurecer, a psicologia fala que ele só consegue amadurecer a partir de quantos anos? 30 anos. A partir de 30 anos ele começa o quê? A abrir o quê? A sua mente. Mas 30 anos para baixo, gente do céu, é claro que isso faz exceções.
mas ele ainda não conseguiu entender das suas responsabilidades. E a moça está lá, está falando, principalmente aquela que tem visão, que tem responsabilidade, está lá avisando: rapaz, vai estudar, rapaz, abandona essas amizades que não te levam para nada, abandona esse grupinho, abandona essa aldeia, abandona isso. E a pessoa só avisando, e a pessoa o quê? E a pessoa o quê? Dormindo, porque não o quê? Abadu? A pessoa só acorda quando o quê? Quando perde. É que nem mulher quando tem filho. A mulher tem um problema quando tem filho, sabia disso? Por quê? Porque fica focando na onde? Na criança. Tem gente que faz do filho seu Deus. E fala assim: ó, eu só vivo por causa de você. Você é minha base. Você é minha razão de viver. Você vive por causa de Jesus. Tua base é Jesus. Tua razão de viver é quem? Aí fica lá só cuidando do filho. Aí o filho cresce, sim ou não? Ou ele fica pequeno pro resto da vida? Ele o quê? Ele cresce. Quando ele cresce, e a Bíblia diz: deixará pai e mãe e constituirá sua própria o quê? Família. Quando ela olha para o lado, cadê o marido? Já está no braço da vizinha, já está já no braço da colega de trabalho, já está já no braço de outra mulher. Por que isso, pastor? Porque ela não conseguiu valorizar quem? O marido. Porque ela não cuidou e ela acabou o quê? Perdendo. Porque quem não cuida acaba o quê? Acaba perdendo. A gente tem que entender o seguinte: é uma alma, um ser humano que tem suas vontades. Assim como você tem suas vontades, a outra pessoa também tem suas vontades. Quem está entendendo, pastor? Então nós temos que acordar para a vida. Porque se a gente não acordar, a gente vai acabar o quê? Perdendo. E se você tem um marido, se você tem uma esposa que soma, se você tem uma pessoa que é fiel, que é recíproca, que é uma pessoa para o resto da vida, e você sabe disso, valorize essa pessoa. Seja recíproco. Parta para cima dessa relação. Dê a sua vida nessa relação, que Deus ele vai honrar você. Deus vai abençoar você. Glória a Deus. Agora não valorize, não despreze, porque você vai acabar perdendo. Porque está escrito: quando ele planta, ele o quê? Ele colhe. Se você está plantando adultério, você vai colher o fruto do adultério. Se você está plantando desprezo, você vai colher os frutos do desprezo. Se você está plantando coisa errada aí fora, você vai colher o fruto do que você está fazendo aí fora. Porque Deus é justo. Deus o quê? E a Bíblia diz: o teu pecado o quê? Tirar. Então está na hora de mudar de quê? De aldeia. Está na hora de mudar essas amizades. Está na hora de mudar o quê? Esses pensamentos. Quem está entendendo, pastor? A partir de hoje você vai andar, você vai fazer, você vai viver com pessoas que vão o quê? Diminuir ou somar? Somar. Diga agora a Deus. Olha, pastor, você pode estar passando pela situação, mas você não é a situação. Você pode o quê? Está passando, mas você não é a situação. Você pode ter diabetes, mas você não é diabético. Você não é diabético. Você pode ter leucemia hoje, mas você não é essa doença. Você hoje pode estar com problema na família, mas a sua família não é aquilo. Aquilo ali é passageiro, aquilo ali vai passar. Diga agora, Deus, vai passar. Aquela lepra passou. Esse problema que você está passando hoje vai passar. Não é do fundo de poço, não. Deus está usando essa situação justamente para o nome dele ser glorificado. Amém? Olha, pastor, o diabo treme diante de pessoas que andam. O diabo o quê? Ele treme diante de pessoas que andam. Olha, pastor, o diabo ele não quer ver você andando para frente. O diabo ele quer ver você parado, você andando para onde? É por isso que ele manda amizades, é por isso que ele manda pessoas, é por isso que ele cria situações para fazer você o quê? Fazer você o quê? Parar. Porque ele odeia ver você andando para frente. Ele odeia ver você progredir. Você vê que tem gente que quando você compra um carro fica cheio de ódio. E quando você compra uma casa fica cheio de ódio. E quando você casa fica cheio de ódio. Por quê? Porque tem pessoas usadas pelo diabo que odeiam ver você progredir. Porque tem pessoas usadas por Satanás que odeiam ver você andar para frente. Quem está entendendo, pastor? Eu posso te contar um segredo?
mais tem gente contra você do que a favor de você. Eu posso te assustar? É contado nos dedos quem está a favor de você. Então, fica aí nesse negócio de amizade. Quanto mais amigo, mais percepção. Quanto mais amigo você tem, mais a tua vida vai andar para trás. Quanto mais amigo você tem, mais você vai para o fundo do poço. Não é à toa que a Bíblia fala que os verdadeiros amigos te contam onde? Os Deus. Quem está entendendo, pastor? Olha aqui para mim. 10 leprosos estão curados da lepra. Mas só que a partir do momento em que eles estão curados da lepra, entram em crise. Entram o quê? Em crise. Porque os 9 chegaram na hora e falaram assim, ó, o Senhor Jesus lá falou para a gente procurar um sacerdote. E sacerdote religioso e sacerdote espiritual só tem aonde? Em Jerusalém. Mas um dos leprosos chegou para aqueles lá e falou assim: não, eu não vou para Jerusalém, eu não vou atrás de um sacerdote religioso, eu não vou atrás de um sacerdote tradicional, porque quem me curou foi aquele sacerdote. Ele sim é o verdadeiro sacerdote, ele sim é aquele que eu tenho que adorar. Diga glória a Deus. Você vê, diferente daqueles 9, aquele sacerdote, ele era o que? Diferente. É o que eu falei no início. Tem gente aqui que essa reunião é mais uma, está doido para ir para casa, está contando as anos para ir embora. O corpo está aqui, mas o espírito está em algum outro lugar. Mas tem gente aqui que o espírito está aqui, assim como o corpo, e que essa reunião vai mudar a história da sua vida. Aquele sacerdote, aquele leproso disse: o verdadeiro sacerdote é aquele que curou a gente. Ele é o verdadeiro que? Sacerdote. Você vê, ele não se deixou influenciar pelos 9 leprosos, porque tem gente que é influenciada. Tem gente o quê? Tem gente que o que os outros falam vai atrás. Só falta a pessoa dizer assim, ó, eu vou me jogar na ponte, para a pessoa se jogar na ponte também. Tem gente que é Maria vai com as outras. Quem está entendendo, pastor? Tudo que a pessoa fala, ela vai atrás. Tudo que a pessoa fala, a pessoa acredita. Mas aquele homem era diferente. Aquele homem falou: não, foi aquele sacerdote que mudou a minha história. É até ele que eu vou. Diga glória a Deus. É até ele que eu vou. Olha aqui para mim. Quem era o verdadeiro sacerdote? Eu quero fazer essa pergunta para você hoje. Quem era o verdadeiro sacerdote? Era quem? Era quem? Jesus Cristo. Você vê, os 9 foram atrás do sacerdote religioso que não ia mudar em nada a vida deles. Mas aquele leproso foi o verdadeiro que? Sacerdote. Eu digo assim: eu vou até o verdadeiro sacerdote. Glória a Deus. E Jesus, quando vê aquele único leproso dos 10, um só voltar, pergunta para eles: mas cadê os 9? Não era, perdão, cadê os 10? Perdão, cadê os 9? Cadê os outros 9? Não eram 10 no total? Dos 10, só você voltou? E ele disse: Senhor, só eu voltei. Os outros 9 foram atrás lá do sacerdote religioso. Só eu vim até o verdadeiro sacerdote. Só eu vim até o verdadeiro sacerdote. E Jesus não só curou o corpo dele, mas curou a alma dele e mudou a história da vida dele. Naquele dia em diante, ele não voltou mais para aquela aldeia, ele não voltou mais para aquela amizade, ele não voltou mais para aqueles caminhos que ele andava. Porque Deus colocou ele em novos caminhos. Deus deu para ele novas amizades. Deus mudou o ambiente dele. Deus mudou a história da vida dele. Fica de pé da nação do povo desse Deus. Para você crescer, a planta dos seus pés tem que pisar em lugares que você nunca pisou. E as suas mãos, a partir de hoje, tem que possuir bênçãos que você nunca imaginou que possuir. Deus quer mudar a tua história.
Mas para isso, você vai ter que se libertar dessa aldeia. Você vai ter que se libertar dessas amizades que não contribuem nada para a sua vida. Dessa vida que você está tendo com pessoas que não somam em nada. Você vai ter que mudar. Mudar para restaurar a tua família. Mudar para você não perder teu casamento. Mudar para você vencer na vida financeira. Mudar para você vencer em todas as áreas da tua vida. Você tem que mudar. Você tem que entender que você não é mais aquele menino de 15 anos, de 18 anos, aquela menina de 15, 18 anos de idade, aquela jovem, aquele jovem. Você mudou. Você já tem idade já. Está na hora de amadurecer, está na hora de avançar. Diga glória a Deus. Está na hora. Olha para o pastor. Você quer ver uma coisa? Tem gente que o casamento hoje está destruído. Por quê, pastor? Porque não dá atenção nem para a esposa nem para o esposo. Quem está entendendo, pastor? Não dá atenção. Não dá atenção. Tem esposa que só vive na casa da mãe. Tem esposa que só vive naquela vidinha dela de solteira ainda. E os dias estão contados, a validade daqui a pouquinho vai bater, vai perder o casamento. Tem homem que ainda está naquela vidinha de solteiro ainda. Tem homem que está brincando no casamento, não dá atenção para a esposa, passa mais tempo na casa da mãe do que na casa da casa com a esposa, passa mais tempo com o amigo do que com a esposa. Está na hora de mudar isso aí para você não perder esse casamento. Está na hora de mudar. Está na hora de você criar o que? Responsável. Está na hora de você o que? Amador. Está na hora de você pensar grande. Chega de ficar pensando como empregado. Está na hora de você pensar ser patrão. Não, eu vou ter família, eu vou ter filhos, eu vou botar filhos em faculdade, eu vou dar o melhor para minha família. Está na hora. Está na hora de você pensar grande. Chega de você ficar trabalhando e só seu patrão está conquistando, só seu patrão está crescendo. Está na hora de você crescer também. Está na hora de você comer o melhor dessa terra. Glória a Deus. A partir de hoje nós vamos pisar a ponta dos pés em lugares diferentes. Coisas novas vão acontecer, novas amizades, nova vida, tudo novo Deus vai entregar na nossa vida a partir de hoje. Glória a Deus.